Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Cachola Legal. O nosso tema é ansiedade e nós estamos indo agora para a parte 2. Transtornos fóbicos específicos ou também fobias específicas. O próprio nome diz, fobias em situações específicas. Sempre assim, atinge mais as mulheres, 15% e 5% dos homens. O transtorno consiste do medo e ansiedade em situações específicas, como por exemplo, ter que tomar a injeção e só de ver a agulha ou a seringa começa a suar, tremer e pode até mesmo desmaiar. Quando exposto, por exemplo, aos fenômenos da natureza, como tempestades, trovões, raios, relâmpagos, ou quando está próximo de janelas de prédios altos e olham lá para baixo. Quando presencia acidentes ou vê sangue, seja lá em qual situação for, ter contato direto ou se deparar com algum tipo de animal como cobra, sapo, cachorro, morcego, etc., ter que entrar em elevadores, viajar de avião, a pessoa sempre vai procurar evitar ou fugir do problema. Ela vai percorrer longa distância para evitar. Por exemplo, ela vai percorrer distância para evitar viadutos ou túneis, vai subir 20 andares de um prédio a pé pelas escadas por medo de pegar o elevador, vai sacrificar-se em longas viagens de carro por medo de viajar de avião, vai recusar promoções para novos cargos por medo do novo e de não dar conta de algo que ele já é competente, sendo que sua promoção foi por mérito e por causa disso ele perde grandes oportunidades na vida. Até mesmo nos relacionamentos íntimos, vai evitar encontros e até fugir, usando todos os tipos de desculpa por medo, talvez, de fracassar na cama, por exemplo. Há casos de homens que há anos não têm contato íntimo com mulheres por medo de fracassar sexualmente. É uma ansiedade de evitação, de fuga, sem forças e energia para a luta. Quando não consegue evitar o objeto causador do transtorno ou a situação que provoca a fobia, a pessoa com esse transtorno de ansiedade apresenta sintomas como palpitações, dificuldades para respirar, sensação de pânico, sensação de morte, tremores e vontade intensa de escapar do local e a energia completamente sugada, um sofrimento infernal. A pessoa tem a consciência de uma situação irracional, chega a pensar no ridículo, mas se sente em um labirinto sem chances de sair. As soluções que eu apresento pelas minhas experiências de alguns anos procure um médico, um profissional que trate o paciente com terapia medicamentosa, principalmente. A psicanálise, através das análises, podemos investigar e ajudar o indivíduo a descobrir os possíveis gatilhos que levam a sofrer de tais transtornos. É muito importante também procurar ajuda na psicanálise. A hipnose terapêutica, que vai aproximar o sujeito com o agente causador do pânico ou trauma, usando as imagens ou agentes ou até mesmo experimentos presenciais. Procure ajuda, não sofra, cuide-se. A situação é tensa. Estresse pós-traumático, que significa pressão sobre uma pessoa. O próprio nome faz alusão aos traumas. A pessoa passa a sofrer intensamente com as lembranças traumáticas de grandes impactos por causa das âncoras criadas pelas péssimas experiências vividas, como, por exemplo, sequestro, acidentes, abuso sexual de todas as formas, assaltos, perda repentina de alguém ou coisas, ou até mesmo desastres naturais. Por falta de busca de ajuda de um profissional da saúde mental, a pessoa sofre muito, vivenciando as mesmas sensações do sofrimento e ansiedade da época, desencadeando reações físicas, químicas e emocionais como respiração curta, rápida, fuga de qualquer tipo de situação que possa
reviver as recordações do trauma e, se a situação não for resolvida ou a pessoa não receber um tratamento adequado, ela poderá passar a vida toda revivendo esses episódios e sofrendo como se a situação fosse repetir a qualquer momento. A pessoa deve procurar um psiquiatra para ser medicada ou procurar um consultório de psicanálise ou de psicologia, de preferência muito bem indicado e que tenha experiências no tratamento das crises de ansiedade. Você precisa de apoio profissional para se livrar da ansiedade patológica. Este é o caminho. A ansiedade de separação ou transtorno da separação. Esse tipo de ansiedade predomina mais nas crianças do que em adultos. Porém, ela está aí para ambos. Me lembro de um senhor que estava em uma praça com um cachorrinho e ele começou a conversar comigo a respeito da idade do mesmo e que o médico veterinário prevenira que o seu pet não teria muito tempo de vida pela frente por causa da idade. O rapaz já estava com depressão, imaginando a situação, e começou a chorar durante a conversa. Ele me dizia que não conseguia viver sem o seu cãozinho, que ele era o filho e um grande amigo, e ele chorava copiosamente. É assim que ocorre com a ansiedade da separação. Se dá com as perdas ou ausência radical de algo, como mudanças de cidade, de país, às vezes separação de pessoas, perdas por morte, seja lá de quem for, e acaba afetando a mente e o desenvolvimento e até a qualidade de vida da pessoa. As crianças sofrem muito com a separação dos pais e não conseguem sair do luto da perda com facilidade. Isso pode afetá-la por toda a vida. Lá na frente é que vão ter os impactos psicológicos, muitas vezes cavando fundo na alma a fim de desenterrar aquilo que nós chamamos de recalques. Também podem ter pesadelos, insônias, sonambulismo, imagens fantasiosas de perdas por doença, morte ou até mesmo assassinato dos pais, entes queridos, amigos e outros. A vítima desse transtorno ainda sofre de sintomas físicos, como náuseas, o coração acelerado, dores de cabeça, vômitos intensos, principalmente. Mutismo seletivo, outro quadro que afeta mais as crianças do que os adultos. E quando o adulto sofre do quadro, certamente é uma herança adquirida da infância. O próprio nome já diz, mutismo, ou seja, a pessoa trava, fica muda em determinadas situações e só se solta quando se sentem seguras. Estas pessoas deixam de participar de atividades ou até participar de grupos e com isto a pessoa, por exemplo, tem grandes perdas na vida social. É um comportamento comum em público ou nas escolas perante médicos, dentistas e ou também em outras situações. É muito confundida com timidez, mas nem sempre a timidez está presente. O quadro é um transtorno mesmo. Ansiedade depressiva. Este quadro é um quadro de um casamento entre a ansiedade e a depressão ao mesmo tempo. Sintomas ansiosos e sintomas depressivos que se fazem presentes. A depressão e a ansiedade, ao contrário de que muita gente pensa, andam de mãos dadas, são irmãs. Onde está uma, a outra também está. Os quadros lembram muito o jogo de ping-pong. A depressão joga a bola para a ansiedade. A ansiedade joga a bola para a depressão. É comum médicos fazerem diagnósticos de um paciente com depressão e descobrir imediatamente que a pessoa também sofre de ansiedade e vice-versa. É fácil entender que os problemas ligados à ansiedade, como angústia, síndrome do intestino irritável, dores de cabeça, gastrite, úlceras, insônias, problemas cardíacos, perdas significativas, podem levar facilmente a pessoa a sofrer de depressão. Se você se sente ou tem alguém próximo a você com quadro de ansiedade como os citados até aqui, procure ou leve a pessoa a um psiquiatra imediatamente.
Ele é quem vai realizar o diagnóstico correto, cuidar ou encaminhar o paciente provavelmente a um psicanalista ou um psicólogo. É bom saber que a ansiedade patológica não tem cura, porém com tratamento adequado, o problema pode ser totalmente controlado e a pessoa vai com certeza ter uma vida perfeitamente normal. Porém, quem não procura tratamento pode caminhar para o vício do álcool, drogas ilícitas, doenças psíquicas, como a depressão, bipolaridade, transtorno obsessivo-compulsivo, psoríase, compulsão alimentar, caminhando para o sobrepeso, depois para a obesidade e, se não vigiar, poderá chegar até mesmo à obesidade mórbida. A atividade física é muito importante, quanto mais intensa, melhor. Não apenas caminhar 2 ou 3 vezes por semana. A verdade é que vivemos em uma época de sedentarismo e de má, para não dizer péssima alimentação. Aí estão alguns tipos de ansiedade. Cuide bem da pessoa mais importante do mundo. Você, fique top. Uma dica: pesquise no YouTube sobre o magnésio taurato para o controle de ansiedade. Muito importante, dê uma olhada lá. Aproveite e lambuze-se de vida. Até breve.